Jabaquara eterno. Vai ser, vai ser esse vídeo aí, o Jabaquara, mano. Jabaquara duro. Vamos lá, Fredinho vai falar sobre o escândalo do INSS e a disputa é sobre quem rouba mais. Obrigado, Humberto Mori. Tamo junto, valeu pelo super chat. É parecido com o Japão. É controle, não bloqueio. Algumas províncias até já aboliram. Quanto aos dormitórios, isso é cultural. Eles são muito pão duros. Eita, F. F chinês, pão duro. Então tá. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu queria trazer um comentário sobre esse escândalo aí envolvendo os desvios não autorizados no INSS. As denúncias apontam que houve recolhimento. Ó, já falei, pra quem não perdeu aí, vou falar de novo, que talvez não vire corte, esse aqui vai virar corte no canal, tá bom? Então o negócio é o seguinte, o Carlos Lupe ou é culpado ou é otário, entendeu? Ou é culpado ou é otário. E o fim dos dois tem que ser se lascar, né? Se for culpado por ser otário, chapéu de otário é marreta, né? Tá lá no meio da confusão, sabendo o que tá acontecendo, sabendo que tá num ambiente estranho, tá lá sentado, num ambiente escuro, com mulheres seminuas, luz vermelha acesa, bebida, música alta, tá lá tomando a cervejinha, aí de repente aparece a esposa dele. Ô, você tá no puteiro. Tá no puteiro, meu bem? Não, puteiro, que isso? Ô, louco, não, aqui é um puteiro. Não, imagine, chegou aí, não, não, gente, tem mulher seminua ali dançando, olha só, música alta, luz vermelha. É otário, tem que se lascar. Puteiro é lugar de tomar cerveja, né? E a outra via, na melhor das hipóteses, então, na melhor das hipóteses, ele é otário. Na segunda, na pior das hipóteses, ele é culpado, tá envolvido. Tem que se lascar de qualquer jeito. Essa é a minha opinião. Pronto. Indevidos ali de aposentadoria de milhões de brasileiros, somando algo ali em torno de 6 bilhões de reais. É um valor absurdo, um volume gigantesco de recursos, desviado ali de aposentado, um golpe que com toda razão revolta e indigna muita gente. O que torna a situação ainda mais grave é que a gente está falando de pessoas que muitas vezes nem compreendem completamente como funcionam os mecanismos de desconto em aposentadoria, autorizam sem entender e acabam ficando com menos dinheiro no fim do mês, que são vítimas diretas ali de ganância, de má fé, de corrupção. E um ponto que me chamou a atenção nesse episódio todo, porém, foi a forma como esse escândalo acabou sendo absorvido ali pela polarização política no Brasil. Em vez de uma discussão séria sobre esse tipo de crime, sobre a questão do INSS, sobre essa questão de coibir essas fraudes, o debate virou uma disputa para ver quem roubou mais e quem deixou roubar e quem não deixou. E assim, o escândalo ele acaba sendo instrumentalizado para mais um capítulo dessa guerra política esvaziada de qualquer reflexão mais aprofundada. Na minha opinião, essa reação é um sintoma claro da deterioração do debate público no Brasil e sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje. Do canal, quando novos vídeos saem, para quem quiser apoiar, não deixem de conferir. Eu vou deixar o QR Code na tela para quem quiser apoiar a partir do Pix também. E para quem está chegando agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, eu acredito que todo mundo aqui já esteja ciente do que tem acontecido aí, do que está sendo revelado, mas é importante fazer uma recapitulação rápida para situar melhor a discussão. Na semana passada, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal fizeram ali uma operação para combater desvio envolvendo os aposentados. O valor estimado do rombo ali é de cerca de 6,3 bilhões de reais, que é uma quantia gigantesca, é resultado de esquema de desvio direto ali da aposentadoria das pessoas que são seguradas pelo INSS. E como que funciona esse esquema? As pessoas eram cadastradas sem o seu consentimento em associação de aposentado, e essas associações, que em tese prestariam ali serviços como consultoria jurídica ou desconto em assistência médica, passavam a recolher mensalmente o valor da aposentadoria ali dessas pessoas. Só que muitos aposentados nem sequer sabiam que estavam vinculados a essas entidades, e muito menos que estavam... Fraudavam a assinatura, né? Como se o aposentado tivesse assinado lá para se vincular a essa associação, só que na verdade o aposentado não assinou nada, o aposentado não tá nem sabendo disso, é tudo assinatura falsa. Tendo seus benefícios descontados e que era por conta disso. Ou seja, o dinheiro era desviado sem autorização e muita gente lucrava em cima da desinformação e, às vezes, de uma boa-fé dos aposentados ou de uma falta de informação, de uma falta de saber ler ali o que estava sendo descontado, e era um esquema estruturado para enriquecer a custas de quem ali muitas vezes mal estava entendendo o que estava acontecendo. E logo que o escândalo foi revelado, a oposição obviamente partiu para cima do governo, fez uma série de acusações tentando explorar esse sentimento justo de indignação do brasileiro contra a corrupção
e aí o escândalo rapidamente vira um cabo de guerra político. Por quê? Ao se aprofundar nas notícias, a gente percebe que o que foi descoberto já vinha sendo investigado ali desde 2023, 2024, mas o mais importante é que esses descontos irregulares nas aposentadorias já aconteciam com intensidade desde 2019, ou seja, durante o governo Bolsonaro. A partir de 2023, no governo Lula, esse valor aumentou consideravelmente. Então, o cenário é o seguinte, o esquema começa ali por volta de 2019, se intensifica em 2023 e vira munição para os dois lados da polarização. Os governistas, eles tentam apresentar a operação como uma vitória do governo Lula, dizendo que foi ele quem desarticulou o esquema, e os bolsonaristas usam o escândalo para desgastar a imagem do governo atual, tentando reforçar a narrativa de que bastou Lula voltar ao poder para a corrupção voltar também. E no meio disso, cada lado omite convenientemente os dados que não lhe interessam. E assim, o assunto de quando vão devolver esse dinheiro para os aposentados, ele passou literalmente pela tangente, né? Passou debaixo do radar. Lá na quinta-feira alguém falou um pouco sobre isso, um jornalista perguntou, tal, mas ninguém mais fala sobre isso, né? Ninguém mais fala sobre isso, e o assunto indo lá, né? Eu quero saber quem é que vai devolver o dinheiro da Dona Maria de São José. Os governistas minimizam o aumento dos valores ali a partir de 2023, enquanto os bolsonaristas eles fingem que o problema já não existia ali desde 2019, durante o governo Bolsonaro, eles esquecem esse fato aí de que começou lá no governo Bolsonaro. E aí o primeiro ponto que eu queria explorar com vocês é em relação à pobreza que se transformou ali o debate político no Brasil, e isso já é chovendo molhado, né? Basicamente a gente pega uma questão bem grave como essa e transforma ali numa guerra de comunicação, onde a grande disputa é para ver quem vai ter a melhor narrativa, quem vai lacrar mais, quem roubou menos, quem deixou roubar menos, e aí nesse processo surge uma série de omissões, de equívocos que são ignorados em nome da narrativa política para proteger o seu lado e esconder falhas graves. O bolsonarismo, por exemplo, ele finge que o esquema de desvio ali ele não começou em 2019, durante o governo Bolsonaro. Os lulistas, igual eu comentei, eles ignoram que o problema se intensificou em 2023, então meio que cada governo ali tem sua parcela de culpa, e cada lado tapa os olhos para aquilo que não convém, aquilo que não é bom para a narrativa deles, né? E ainda tem outras questões que precisam ser encaradas. Já tinha denúncia e rumor sobre esse desvio desde antes da operação, desde o início do governo. Então, assim, o governo Lula já tinha sinais de que tinha problema no INSS, mas ele demorou para agir efetivamente. Isso vai gerar desgaste político, é inevitável que gere algum desgaste político. E, sinceramente, é natural que gere. Todo governo que enfrenta algum escândalo como esse, mesmo algo herdado, acaba pagando um preço político, especialmente quando ele não está agindo ali com a agilidade necessária. Por outro lado, o governo Lula ele também tenta construir uma narrativa de enfrentamento da corrupção, e até aqui ele tem feito isso de maneira, vou dizer até relativamente competente, né? Menos na parte envolvendo o ministro Carlos Lupe, mas depois eu entro nessa questão, porque assim, foi durante essa gestão que as investigações avançaram, e mesmo que elas tenham demorado, elas desbarataram o esquema, né? Então, isso ainda pode ser explorado positivamente a depender da comunicação do governo, se ele souber conduzir bem essa narrativa, mostrando que foi capaz de identificar e de combater essas irregularidades. Só que a grande questão aqui não tinha que ser quem roubou mais, quem roubou menos. A questão central tem que ser quais mecanismos vão ser criados para impedir que esse tipo de desvio continue acontecendo. O debate tem que girar em torno de como fortalecer o poder do Estado para investigar a corrupção, para combater o desvio de recursos públicos, para defender a institucionalidade contra aqueles que, no fim das contas, trabalham para minar a confiança do brasileiro nessas instituições e na própria política. E esse processo de corrosão da confiança é algo que a gente já vem observando nos últimos anos, e muitas vezes essa corrosão ela vem com muita razão. É um sentimento legítimo, ainda que tenha sido explorado de forma extremamente desonesta por alguns setores políticos, incluindo a própria Operação Lava Jato, como eu já falei com vocês em outros momentos. Só que o fato desse sentimento ter sido manipulado não muda a realidade, ele precisa ser enfrentado, ele existe. E, na minha opinião, a melhor maneira de enfrentar esse sentimento é com resposta institucional ativa, com criação de mecanismo concreto para coibir a corrupção, para proteger o Estado de práticas ilegais, sem abrir brecha para certas demagogias. Só que para isso é necessário que os atores políticos eles saiam dessa disputa infantil de quem roubou mais e foquem na construção de soluções reais. Enquanto a principal preocupação for alimentar esse cabo de guerra narrativo, a corrupção vai continuar acontecendo e vira tudo um jogo de narrativa, e a gente não busca nenhuma solução real para essa ou para várias outras questões. E aqui eu queria trazer um elemento que eu achei bastante curioso em toda essa discussão, que mostra bem o processo de degeneração da política, de degeneração inclusive do bolsonarismo depois que ele ocupou o governo, que eu acho que é algo curioso que eu queria comentar um pouquinho com vocês.
Uma coisa que me chamou muito a atenção foi ver bolsonaristas dizendo que antes eram amadores, agora chegaram profissionais, numa tentativa de jogar mais nas costas aí do governo Lula e aí separando essa figura de amadores. Reinaldo Azevedo pediu demissão a cabeça do Lupe, ó. Lula tem que demitir o Lupe já, não pode depois. Tá aí. Tirei e tapar. E profissionais e tudo mais. Só que assim, gente, ladrão amador ou ladrão profissional, no fim das contas, continua sendo ladrão do mesmo jeito. E é até curioso ver esse tipo de comentário, porque revela de forma meio inconsciente uma aceitação do próprio envolvimento ou tolerância à corrupção, desde que seja ali numa menor escala, né? É muito curioso observar como que o bolsonarismo nasceu fortemente ancorado nesse discurso anticorrupção, com a ideia do combate implacável à corrupção, de eleger um presidente limpo, com moral ilibada, sem mancha no currículo, e esse discurso foi um dos principais combustíveis que impulsionaram a ascensão do Bolsonaro em 2018. Só que agora eles já começam a relativizar, trazendo essa narrativa de que eram amadores, agora são profissionais, e mesmo implicitamente eles admitem que também houve corrupção, e aí a diferença está no nível técnico dos corruptos, né? Mas é igual eu falei antes, né? Amador profissional continua sendo ladrão. E essa dinâmica ela é muito curiosa porque ela não é exclusiva do bolsonarismo, aconteceu também com o próprio PT. Quando o partido assumiu o governo federal em 2003, ele veio nesse discurso moralista de fazer diferente, de ética na política, e pouco tempo depois a gente viu como que o moralismo excessivo se transformou em narrativa para justificar certos erros, certos desvios, e a lógica foi mais ou menos a mesma. Primeiro um discurso duro contra a corrupção, depois uma relativização, uma tentativa de justificar as próprias manchas. E essa é uma repetição bem comum da política brasileira. Movimentos que chegam no poder embalados ali por uma promessa moralizante, eles acabam inevitavelmente reproduzindo as mesmas práticas que criticavam e muitas vezes tentando justificar de maneira oportunista. É bom lembrar também do próprio Collor, né, que era o caçador dos marajás, que depois caiu por conta de corrupção e agora, inclusive, foi preso, né? Só que nesse caso do Bolsonaro, eu vou dizer que não é tão amador assim como a gente pensa, tá, gente? Ou como eles tentam passar. Eu vou trazer aqui alguns exemplos da época do Bolsonaro, exemplos que muitos apoiadores preferem fechar os olhos, ignorar, só para vocês terem uma ideia da magnitude de certas operações que são, no mínimo, muito estranhas e difíceis de explicar, e são operações que não são muito debatidas por aí, não. Todo mundo lembra do Queiroz, lembra do negócio do Laranjal lá do Bolsonaro, dos funcionários fantasmas, tá? Mas vamos lembrar alguns casos aqui. Um bastante emblemático, o Ciro gosta muito de comentar ele, inclusive, é o da venda de uma carteira de crédito inadimplente do Banco do Brasil para o BTG Pactual. Em julho de 2020, o Banco Esse foi bizarro. do Brasil vendeu uma carteira de crédito inadimplente avaliada em 3 bilhões de reais para o BTG Pactual por apenas 370 milhões de reais, cerca aí de 10% do valor da carteira. Essa operação gerou uma série de críticas, principalmente porque o BTG Pactual é um banco que foi fundado pelo Paulo Guedes, que era ministro da Economia do governo Bolsonaro, e aí a estimativa era de que o BTG pudesse lucrar cerca de 1,7 bilhão de reais com a recuperação desses créditos. Em outras palavras, o Banco do Brasil praticamente doou uma carteira bilionária para o BTG Pactual fazer dinheiro em cima dela. E aí eu deixo a pergunta para vocês, isso não é corrupção? Isso não levanta no mínimo alguns indícios de corrupção? E aí eu lanço outra pergunta, isso é coisa de gente amadora. Vou contar mais uma história para vocês, mais um fato importante. Em 2019, a Petrobras vendeu a TAG, que foi uma das suas subsidiárias ali, responsáveis por uma extensa rede de gasodutos. Essa venda foi feita por cerca de 33 bilhões de reais. Só que logo depois da venda, a Petrobras assinou um contrato de aluguel com essa mesma empresa para continuar utilizando essa mesma rede de gasoduto que antes era dela. E aí, sabe quanto que ela passou a pagar? 3 bilhões de reais por ano. E aí, fazendo as contas, em aproximadamente 11 anos, a Petrobras vai devolver quase todo o valor que ela recebeu pela venda da TAG apenas em pagamento de aluguel. E mesmo se a Petrobras não usar os gasodutos, ela tem que pagar do mesmo jeito. E aí é um contrato que garante à empresa compradora a recuperação integral do investimento em pouco mais de uma década, com um risco praticamente zero. E aí eu deixo outra pergunta para vocês. Isso foi correto? Está em cara de ser correto? Não tem nenhum problema? Não tem nenhum indício aí de favorecimento? Isso é coisa de amador, gente? E aí, uma outra história que eu também queria destacar, que é a privatização da Eletrobras. Essa privatização ela foi feita em 2022, ela está cercada de irregularidades bem estranhas. Para começar, a operação permitiu que o governo federal, mesmo mantendo a maior parte das ações, ficasse apenas com cerca de 10% do poder de voto no conselho administrativo da empresa. A privatização da Eletrobras ela foi realizada por meio de uma capitalização.
A empresa ela emitiu novas ações ordinárias, essas ações com direito a voto, que foram vendidas no mercado e aí diluiu a participação da União. Antes da operação, o governo tinha 68,6% das ações com direito a voto e depois da capitalização isso caiu para 40,3%. Além disso, foi incluído ali no estatuto da empresa uma cláusula que limita o poder de voto de qualquer acionista individual a 10%, independente da quantidade de ações que tem. Ou seja, o Estado manteve o capital, mas perdeu o controle estratégico, uma engenharia ali societária que na prática diluiu a capacidade de comando público sobre um setor que é essencial. E detalhe, o governo continua responsável constitucionalmente pelo setor elétrico. Além disso, tem a questão envolvendo a eletronuclear. A perda de controle sobre essa área, ela levanta preocupações sérias, já que a gente está falando de tecnologia nuclear sensível, acesso à informação estratégica, risco à soberania nacional. É absurdo imaginar que um país que diz pretender se desenvolver, né, que pretende que tem uma vocação para ser uma potência, simplesmente abrir mão de setores tão estratégicos dessa forma, igual a gente está falando aqui. Também existem denúncias ali sobre a subavaliação de ativos na privatização, algo que é muito comum nesse tipo de processo. Você vai lá, vende o patrimônio público por valor inferior ao valor de mercado e aí você beneficia diretamente alguns interesses privados. E aí a pergunta fica óbvia, né? Quem que está ganhando com isso? Então, olhando para todos esses elementos que eu apontei aqui, a venda da carteira do Banco do Brasil, a venda da TAG, a privatização da Eletrobras, fica claro que não tem nada de amadorismo aqui. E eu suspeito que isso nem vai ser investigado tão cedo, já que está envolvendo setores bem poderosos ali com capacidade de comprar as instituições. E nesse sentido, não tem ninguém limpo nessa história, nem mesmo os chamados amadores. E por fim, eu queria fazer um comentário rápido aqui sobre a situação do ministro Carlos Lupe na Previdência. Eu vou ser bem honesto, eu sei que isso pode gerar algum tipo de desgaste para mim, mas dadas as novas revelações, é difícil não reconhecer a gravidade do que está vindo à tona. A imprensa divulgou que o Lupe foi avisado ainda em 2023 sobre as irregularidades no INSS e que mesmo assim ele não pautou o tema nas reuniões do conselho do INSS. No mínimo, ele fez corpo mole ali diante de indícios, diante de algumas possíveis denúncias. No mínimo. E isso coloca a situação dele como ministro numa posição muito delicada, eu vou ser muito sincero. E a desculpa dele é que, é muito lento, né? É muito lento. A desculpa dele aqui, ó. No governo tudo é demorado, eu sabia que estava acontecendo, das denúncias, eu sabia que estava havendo um aumento muito grande dos descontos das mensalidades, que precisava fazer uma instrução normativa para acabar com isso e comecei a me irritar pela demora. Só que o tempo no governo não é um tempo de uma empresa privada, né? Aí as desculpas deles vêm sempre nessa linha aí, ó. Esse assunto não entrou na pauta do conselho novo porque ela, a conselheira Tona Galete, que avisou das fraudes, não voltou a falar sobre o assunto. A partir da fala dela, pedia ao presidente do INSS, o Stefanuto, e ao diretor de benefícios, André Fidelis, que também faziam parte do Conselho Nacional da Previdência Social, que começassem a examinar isso. Então, a desculpa dele vem sempre nessa linha, e é tudo demorado, precisava de provas, não sei o quê, nessa, né? Então, assim, em última instância, ele tá falando assim, pô, não me dão estrutura para trabalhar, falta estrutura para poder analisar tudo isso e tal. Então, é aquilo que eu falei no começo, né? Você só mano, no melhor dos mundos, você é um otário, né, velho? E assim, um otário irresponsável que, velho, em última instância, tá deixando de roubar aposentado. Né? Tá sabendo que tá roubando, tá sabendo que pode estar roubando, não tem estrutura para saber se tá roubando ou não, e deixa rolar, deixa roubar, vamos ver aqui de que é, coisa e tal. Então, no mínimo, você é um otário. E chapéu de otário é marreta. Chapéu de otário é marreta, mano. Tem que sair fora, tem que sair fora. Não tá falando nada, pessoal. Não tô tendo estrutura. Não tá saindo, não tá falando nada. Tá só conversinha mole, fiada. Tá? Conversinha mole, fiada. Então, no frigir dos ovos, no melhor dos mundos, você é um otário incompetente e irresponsável com o dinheiro dos outros. Tem que sair andando. Ele precisa esclarecer por que ele agiu dessa forma, por que ele não levou o problema para discussão interna quando ele teve oportunidade. Teve até uma tentativa aí, ele tá tentando se explicar publicamente, mas eu achei a resposta dele muito ruim. Ficou demais. evidente que ele tá faltando ali uma justificativa sólida, porque tem provas que ele foi alertado e optou por não agir já naquela época, e mesmo com a alegação de que posteriormente foram endurecidos os critérios para os descontos, isso não responde à pergunta central: por que essas irregularidades não foram investigadas, não foram pautadas imediatamente? Por que não agiram antes do problema ganhar a proporção que ele ganhou? E aí, em termos políticos, a impressão que eu tenho é que o Lula não quer mexer com Carlos Lupe agora,
E isso não é só por uma questão interna ali do governo, mas também por um cálculo político. O Lula sabe que se ele demitir o Lupe agora, ele pode criar uma tensão, um certo clima ali, às vezes, por uma possível candidatura do PDT em 2026, especialmente ali com a figura como o Ciro Gomes, que está bem nas pesquisas, que hoje ele está numa posição bem mais crítica de oposição ao governo, inclusive ele foi contra o PDT entrar na base do governo. Ou seja, o Lula ele precisa, de algum modo, manter o PDT sob controle, ou pelo menos minimizar a possibilidade que o partido se reposicione. Inclusive, isso foi pautado numa das entrevistas do Lupe, na entrevista dele para o Globo, tentando se explicar sobre essa situação. Então, assim, segurar o Lupe, mesmo desgastado, pode ser visto como uma tentativa de manter essa aliança, ou pelo menos evitar que ela vai desmoronar. Só que, independentemente dessa estratégia, o desgaste político do governo já está em curso. A pressão para que o Lula tome alguma atitude concreta, seja afastando o Lupe temporariamente ou substituindo ele, vai aumentar, e a cada dia o governo protela uma resposta mais firme, e eu creio que o custo político disso tende a crescer, especialmente a depender de novas revelações do que vai sair desse caso. Enfim, gente, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Eu já aproveito para pedir, se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que pode se interessar por esse debate. Se quiser apoiar ainda mais... Ciro tem que falar sobre isso, Ciro tá na moita. Ciro, daqui a pouco ele vai aparecer, gente, fica tranquilo. Daqui a pouco o Ciro vai aparecer aí. Pode ficar tranquilo, ele vai aparecer comentando sobre isso aí e o pau vai torar, velho. O pau vai torar. O canal, fica à vontade para se tornar membro, isso ajuda muito a manter o projeto funcionando. Se tem uma coisa... Se tem uma coisa... Como é que é? O principal defeito, a principal qualidade do Ciro é essa daí. Ele vai chegar e, mano, é de incitatus pra baixo. Puxa é doido, puxa é doido. Daqui a pouco ele vai aparecer aí, vai meter o incitatus pra cima da galera aí. Calígula e o incitatus, vai meter uma dessa aí, você vai ver. Vou deixar minhas redes na descrição, junto aí com o link do meu canal no Telegram, canal no WhatsApp e do servidor no Discord. Vai xingar alguém, vai alastrar alguém. Vai dar nome aos bois, vai tomar um processo, vai ter o carro penhorado, mas vai falar, você pode ter certeza que vai falar. Se tiver bandido na conversa, ele vai falar. E ele vai chamar bandido de bandido, pode ficar tranquilo. Nesse ponto aí, nesse ponto aí, o Ciro Gomes nunca decepciona, pode ter certeza. Discord, entrem lá pra gente continuar trocando ideia. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Pode ter certeza. Então é isso, pessoal, é isso. Vê aí o que vocês acham. O que vocês acham? Chapéu de otário é marreta? Calígula, tô falando pra você. Daqui a pouco ele vai aparecer, vai xingar meia dúzia, vai dar nome aos bois, vai tomar um processo, vai piorar a casa que ele não tem, né? E é isso. Nunca nesse ponto aí, ele nunca decepciona, pode ficar tranquilo. Mas chega. Imagina o Ciro dar uma de robô e meter marcha. Ai, vai. Chapéu de otário é o quê? Barreta. Boa. E aí, e vocês, o que vocês acham? No melhor dos mundos ele é otário? E no pior é bandido? Deixa aí nos comentários. Palavras duras. Tamir, reage. Reajo. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o Discord. Parapapapá. Deixa eu abrir aqui o Discord. Cadê você, Discord?